Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos para lermos um texto introdutório, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 21 e 22. Louvamos a Deus pelos irmãos aqui presentes, agradecemos pela Isabela, que está conosco, mãe do Afonso, seja bem-vinda. Agradecemos pela família do Márcio, que está conosco, é bom tê-los aqui, rever o Márcio na igreja, é uma alegria para a gente. E Deus abençoe aos demais irmãos, a cada um dos irmãos presentes. Em Atos 13, versículos 21 e 22, nós lemos acerca de um sermão que foi proferido por Paulo em Antioquia. E aqui neste texto da palavra do Senhor, nós lemos assim: Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, o texto bíblico já foi estudado sobre o rei Saul, e rei Saul foi escolhido como um rei segundo os homens. Os homens olharam para Saul, viram o porte físico daquele homem, dos ombros para cima, sobressaía a todos, era alguém alto, alguém belo, alguém imponente. E ali então Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel, porque Israel queria ter um rei como as outras nações, um rei que fosse à frente do povo nas batalhas, um rei que desse segurança para o povo. Samuel, que era o juiz, que na época era o líder do povo de Deus, se entristeceu com a forma como o povo se portou ali, se sentiu rejeitado. Ele era um líder espiritual, ele era um sacerdote, era um profeta, era também um líder nacional, um líder civil, um juiz. E Deus falou para Samuel: Samuel, fique tranquilo, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Fique tranquilo, eu vou dar ao povo um rei segundo o coração deles, segundo eles estão pedindo. E Deus então deparou Saul. Saul era da tribo de Benjamim, era filho de um homem chamado Quis, desta família, e por 40 anos Saul reinou sobre Israel. Um reinado catastrófico, um homem que era vaidoso, um homem que queria honra para o seu próprio nome, um homem que não se importava com Deus, com a adoração a Deus, um homem que queria grandeza. E o fim dele foi um fim terrível. Ele foi descendo, decaindo, até chegar no fundo do poço. Foi algo bem terrível. Hoje nós veremos, daqui a pouco, sobre a morte de Saul, como foi o seu fim. Então Deus deu este rei a pedido do povo. Só que chegou a hora que Deus queria mostrar a diferença entre o rei segundo os homens e um rei segundo Deus. E Deus levantou Davi. E Deus mesmo disse acerca de Davi, que Davi seria um rei segundo o seu coração. Em outras palavras,
seria um rei que faria a sua vontade. Seria um rei que seria temente a Deus, que se importaria com Deus, que valorizaria Deus, que amaria a Deus. Bom, e hoje, então, o nosso propósito é ver o declínio de Saul e a ascensão de Davi. O declínio de Saul e a ascensão de Davi. Uma palavrinha rápida, irmãos, só para uma curiosidade. Nós já vimos que Saul foi ungido por Samuel, rei sobre Israel. Ele era um rapaz, estava no campo, o caçula de 8 irmãos. Jessé, o pai de Davi, nem colocou nenhum tipo de esperança que Davi poderia ser o escolhido de Deus para ser rei. Quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, a mandado de Deus, ele foi à casa de Jessé, e Samuel falou que era para Jessé reunir-se toda a família, e Jessé reuniu toda a família. Para ele, toda a família, menos Davi, era toda a família. Davi estava no campo. E todos os filhos de Jessé foram sendo passados diante de Samuel, e Deus não confirmava o rei. Passou o primeiro, que já era guerreiro, que já era militar, e Samuel, com aquela ideia em mente, segundo os homens, teve o seguinte pensamento: certamente estou diante do ungido de Deus. Aí Deus falou para Samuel: Samuel, tira essa ideia da cabeça de ver como os homens veem. Não é ele. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E os filhos foram sendo passados até chegar Davi. E quando chegou Davi, depois de Samuel ter dito para Jessé: mas acabaram-se os seus filhos? A nenhum desses Deus escolheu, não tem mais nenhum. Aí Jessé disse: não, tem um que está no campo, mas esse é novo, esse não tem as características, os requisitos necessários para ser rei. Então, irmãos, eles mandaram buscar Davi. Samuel disse: olha, nós não vamos nos sentar à mesa sem que esse chegue. E quando chegou Davi, era ele. Ali ele foi ungido. Irmãos, e houve um tempo entre a unção e o reinado de Davi. Os irmãos têm noção de quantos anos se passaram? Falou alguma coisa, Cristiane? Sim, foram cerca de 15 anos, né? Então, 15 anos se passaram entre a unção e o reinado de Davi. Nesse tempo, ele se tornou um fugitivo, um exilado, perseguido. Diversos atentados de morte contra ele foram levantados, mas Deus o guardou, Deus o abençoou, Deus cuidou dele. Então nós vamos ver o prosseguimento da história. Na semana passada nós vimos o capítulo 16 até o 24, nós vimos do capítulo 16 ao 24, hoje nós veremos do capítulo 25 ao capítulo 31. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Samuel, capítulo 25. Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 25. Versículo de número 1. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Samuel morreu. Ele foi um homem de Deus.
ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Chegou a sua hora de partir. Como diz o texto bíblico, ele foi pelo caminho de todos os mortais. Samuel partiu, e todo Israel o pranteou. Toda a nação entendia que ele era um homem de Deus, e ele deveria ser pranteado. Deveria haver luto oficial por causa de Samuel. Ele foi sepultado na sua terra, em Ramá. E Davi se levantou e desceu para o deserto de Parã. Davi não pôde se reunir para se despedir de Samuel. Davi estava jurado de morte, estava sendo perseguido por Saul. Ele não pôde se despedir de Samuel. Aí o texto então apresenta rapidamente esta descrição. Eu quero, irmãos, ressaltar esse ponto aqui, porque o texto de hoje vai abrir com uma morte e vai fechar com uma morte. Em 1 Samuel 25, nós começamos com a morte de Samuel. E nós vamos fechar o texto no capítulo 31 com a morte de Saul. E eu gostaria, desde já, que você pudesse pensar acerca destas molduras que cercam o texto, destas cercas, desses limites. Uma morte aqui, outra morte lá. Samuel morre de um jeito, e adiante nós vamos ver Saul morrendo de um jeito muito diferente. Após a morte de Samuel, eu queria que o Daniel começasse a colocar, por favor, as ilustrações para nos ajudar. Pode passar, por favor, Daniel? Ok. Então aqui, irmãos, um resumo do que nós veremos, a morte de Samuel. Aí nós vamos ver assim rapidamente um acontecimento que se dá no deserto, Abigail e Davi, Nabal. Nós vamos ver rapidamente essas pessoas, este acontecimento. Depois Davi poupa novamente a vida de Saul no deserto. Depois Davi entre os filisteus, Saul consultando uma médium. Saul, no começo do seu reinado, ele havia perseguido os médiuns, feiticeiros, em obediência a Deus. Uma das situações nas quais ele obedeceu a Deus, mas sempre as obediências de Saul eram obediências parciais. Ele fazia algo, mas parcialmente, e ali, obedecendo a Deus, ele havia desterrado os médiuns, os feiticeiros, mas ele próprio, no capítulo 28, foi buscar se não havia, porventura, alguém que fosse médium e que pudesse consultar os mortos por ele, para a gente ver até que ponto Saul chegou. Depois do capítulo 29, os filisteus desconfiam de Davi e não o deixam ir para a guerra. Algo muito interessante que está nesse capítulo que nós vamos ver, um erro terrível cometido por Davi no capítulo 27, quando ele vai para Gate e fica protegido entre os filisteus. Mas nós vamos ver ali o que Davi fazia, as faltas de Davi, as falhas de Davi como homem.
No capítulo 30, um livramento grande de Deus. E no capítulo 31, a morte de Saul e de seus filhos. Pode passar, por favor. Vamos lá então. Morte de Samuel. Nós já observamos aqui a morte de Samuel, que Samuel morreu de uma forma limpa. Era alguém que podia dizer o seguinte: podem olhar, pesquisar, podem vasculhar, fazer uma busca e apreensão, pode olhar as minhas redes sociais, pode levar os meus computadores, pode olhar a Receita Federal, pode olhar tudo, podem olhar o que quiserem. Samuel era limpo, Samuel era um homem de Deus. Eu quero que você volte rapidamente para o capítulo 12 de 1 Samuel. Capítulo 12. Vejam o versículo de número 2. Quando Samuel resigna o seu cargo, vamos ler juntos o versículo? Agora, pois, eis que tendes, 1 Samuel 12, 2, os irmãos encontraram? Então vamos ler. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci e estou cheio de cãs, e os meus filhos estão convosco. Olha a parte final. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até ao dia de hoje. O meu procedimento esteve diante de vós. Vocês sabem quem eu sou. Agora olha a coragem de Samuel a partir do versículo de número 3. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, perante o rei Saul, que havia sido escolhido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vulo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha, de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Irmãos, um homem, para dizer isso depois de uma vida de serviço público, tem que ser um homem muito ilibado na sua postura, no seu posicionamento, no seu histórico, não tem? Uma vida de serviço público. Desde a mocidade até a velhice, estava velho. E ter coragem de dizer: olha, quem que eu subornei? A quem eu defraudei? De quem eu tirei vantagem? De quem eu roubei alguma coisa? Eu digo diante de vocês, podem dizer, podem apontar alguém. O rei que vocês escolheram está aqui, também como testemunha. Eu falo diante de Deus, tudo isso. E o povo: não, você não fez isso a ninguém. Você andou de forma honesta, de forma ilibada, de forma correta, todos esses anos. E agora, então, no capítulo 25, Samuel morre. Uma morte limpa, uma morte honrada. Eu quero que vocês, deixando o texto de Samuel marcado, abram a Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 4. Um outro homem que morreu uma morte limpa, uma morte sem deixar pendências, sem deixar fios soltos, um homem que morreu deixando a sua casa em ordem. 2 Samuel 4, versículos 6, 7 e 8. Vejam o que o texto diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo aqui diz, eu fiz o que precisava ser feito, a minha morte se aproxima, e não demorou, ele foi executado pelo imperador Nero, no ano, se eu não estou equivocado, 64 da nossa era. Ele foi executado pelo imperador Nero. Mas ele disse, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e eu estou aguardando a coroa que está reservada para todos quantos amam a vinda do Senhor. Irmãos, uma perguntinha que eu quero fazer para vocês, o que significa amar a vinda do Senhor? O que significa amar a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? O texto fala que existe uma coroa reservada para todos quantos amam a sua vinda. O que significa amar a vinda do Senhor? Como? Sim, mas a gente pode ir um pouquinho além, Pedro. A conversão gera algumas atitudes. Desejo pela vinda, mas um passo a mais. Quem que falou? Obediência. A conversão que leva a esse desejo, né, sua Adalmo? E que leva ao preparo para a vinda. O preparo tem a ver com obediência. Quem ama a vinda do Senhor se prepara para essa vinda. Muitas das senhoras aqui já foram noivas, não já? Uma noiva se prepara bastante para o encontro com o noivo, não se prepara? Vocês já viram uma noiva que chega o dia do casamento, não fez nada? Está lá largadona, vai chegar o casamento, não, deixa, eu vou de qualquer jeito. A noiva começa a se preparar com 1 ano de antecedência, não é? Já começa a olhar vestido, já começa a olhar fotógrafo, pelo menos antigamente era assim, hoje em dia está tão mudado, né? Hoje em dia todo mundo tem o iPhone ou telefone celular e vai tirando as fotos e tal, mas olhava filmagem, olhava fotógrafo, olhava recepção, olhava de tudo. E no dia, nas vésperas, era aquele tratamento de beleza. Tem o dia da noiva, não é? Que a noiva vai, fica o dia inteiro no salão, se arrumando e tal, para chegar na hora do casamento, está preparada. Aí Paulo, ele usa uma ilustração, ele fala o seguinte, a respeito de igreja como noiva preparada, adornada, aguardando a vinda de um só noivo, a vinda de Cristo. É isso que é amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor é se preparar para ela. É viver tendo-a em vista. É saber que Ele está para chegar. O casamento está marcado, a gente só não sabe a data. Então a gente tem que estar preparado a todo tempo, né? O casamento está marcado, nós somos a noiva, só não sabemos quando. Então, todo dia para a gente tem que ser dia de noiva. Todo dia para a gente tem que ser dia de preparo. E o texto diz que
a coroa está reservada não apenas para ele, mas a todos quantos amam a sua vinda, como noiva espera a sua vinda, e como tal se prepara para ela. Deseja, espera, ama e se prepara. Bom, assim morreu Samuel. Tendo morrido Samuel, a gente vê então o acontecimento que se dá entre Davi, lá no Carmelo, com Nabal e Abigail. Nós não vamos entrar em detalhes, irmãos, embora haja muita riqueza no texto, em todos os textos, mas nós vamos passar de relance, panoramicamente, porque também são muitos capítulos e a gente quer ressaltar pontos mais específicos. Mas o fato é que Davi aqui mostra a sua humanidade. Ele fica durante um bom tempo, me parece que 1 ano e 4 meses, se eu não estou enganado, talvez eu esteja errando aqui o tempo, mas ele fica um bom tempo no deserto, lá no Carmelo, na região onde morava Nabal. E ali, Davi cuida de Nabal, ou cuida dos servos de Nabal, dos rebanhos de Nabal. Enquanto Davi esteve ali, ele foi como um muro ao redor desse homem, ao redor do rebanho desse homem. E chega então um tempo onde Davi, como exilado, no meio do mato ali, naquele monte, estava precisando de suprimento. E era o tempo onde as ovelhas eram tosqueadas. E Davi então manda mensageiros até Nabal e diz tudo isso: olha, eu estive com vocês durante tanto tempo e eu os protegi, os meus homens foram como um muro em torno de vocês, vocês foram protegidos até do ataque de saqueadores, de inimigos. Eu queria que vocês me dessem uma provisão. E Nabal foi duro, Nabal foi louco, o nome dele significa louco, Nabal. E Nabal disse: quem que é Davi? Quem que é Davi? Para que eu dê das minhas ovelhas para ele, para que eu dê daquilo que eu tenho para ele. Eu não vou dar nada. Ele falou com aspereza, com rispidez. Aí então, Davi toma uma decisão. Eu queria que então que a gente observasse aí no capítulo 25, rapidamente a gente vai ver que Davi, diante dessa resposta de Nabal, ele toma uma atitude que, se não fosse Abigail, Davi teria feito algo do que ele se arrependeria. Ele agiria por impulso. Veja só no versículo de número 32. Versículo 32 do capítulo 25. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Irmãos, uma coisa é pedir, outra coisa é receber, não é? Uma coisa é você ter e outra coisa é você dar ou negar. Davi disse que protegeu Nabal, e de fato ele fez isso, protegeu os rebanhos de Nabal, protegeu os servos de Nabal, mas isso fazia com que Nabal tivesse que dar dos seus bens para Davi? Não fazia, não é, gente? Eu tenho alguma coisa, eu dou se eu quiser, não é? A gente dá se quiser. É claro que em muitos momentos a gente tem que usar o bom senso, né?
E a Bíblia orienta a gente, nós como servos de Deus, se nós temos uma capa, se nós temos 2 capas, devemos dividir com quem não tem nenhuma. Se temos alimento, devemos dividir com quem não tem. A gente precisa dividir, somos orientados a isso, mas ninguém é obrigado a dar do que é seu para o outro que pede. Correto, gente? Nabal tinha a obrigação de dar dos seus bens a Davi? Ele não tinha. Ele devia usar de bom senso, ele foi abençoado ali, Davi cuidou dos homens dele. Mas Davi não tinha justificativa para matar Nabal e os servos de Nabal, não tinha essa justificativa. E quando Davi manda mensageiros, fala, olha, fala com Nabal que eu cuidei dele, cuidei dos servos, que é para ele me dar provisão. E Nabal disse, eu não vou dar, eu não quero dar, o bem é meu, eu não vou dar para Davi. Era dele, ele podia fazer o que quisesse com aquilo que era dele. E Davi, então, iria agir pelo impulso, e ia matar Nabal, todo homem do sexo masculino da casa de Nabal. E Abigail chegou e disse, olha, não faça isso, para que depois você, quando for rei, não se arrependa de ter derramado sangue. E Davi, então, agradece a Abigail. Deus preservou Davi através de Abigail. Irmãos, eu quero só ressaltar aqui rapidamente que nós somos falhos e precisamos de ajuda, por melhor que sejamos. Em alguns momentos nós precisamos de pessoas que serão instrumentos de Deus para evitar que hajamos por impulso. Se não fosse Abigail, Davi faria uma besteira aqui. E às vezes nós somos motivados a agir por impulso. E Davi reconhece isso e louva a Abigail pelas suas virtudes, a prudência, a sensatez de Abigail. E acontece algo interessante, veja que o próprio Deus age. Veja os versículos 36 a 39 aí do capítulo 25. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete como banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Irmãos, quando Davi recebeu a resposta de Nabal, que Nabal não daria nada para ele, não sustentaria ali, Abigail foi até Davi, pediu desculpas, providenciou uma grande provisão e enviou para Davi. E Davi, então, diz para Abigail, que ela era sensata, que ela era prudente. E Abigail não falou nada de imediato para Nabal, depois falou. Nabal como que teve um ataque do coração, vamos dizer assim. Depois de 10 dias, ele morreu. Deus feriu a Nabal e ele morreu. Ele era um homem do mal, era um homem louco. O que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que nós precisamos ter cuidado para não agirmos por impulso. E muitas vezes Deus usa pessoas para nos abençoar e para nos abrir os olhos quando nós estamos tomados por justiça própria ou tomados por algum ímpeto. Se fosse diferente, agiríamos por impulso e causaríamos muito mal para nós. E morreu Nabal. Davi aproveitou assim aquela situação, olhou aquelas virtudes tão boas em Abigail e a tomou para que fosse sua esposa. A convidou a ser sua esposa. Bom, vamos prosseguir aqui para o capítulo de número 26.
capítulo. Tá tendo dificuldade, Daniel, de passar? Não, ok. Então, irmãos, o capítulo 26, o texto vai mostrar para a gente a respeito de Davi poupando a vida de Saul no deserto. Mais uma vez, Deus dá a Davi a oportunidade de matar Saul. As circunstâncias, vamos dizer assim, acontecem de forma que Davi tem a oportunidade de matar Saul. Mas Davi não faz isso. Eu quero aqui ressaltar alguns pontos pelos quais Davi não estendeu as mãos contra Saul. Talvez nessa situação específica, logo depois do capítulo 25, Davi tenha se lembrado das instruções ou das orientações de Abigail, e tendo se lembrado dessas instruções, ele foi também motivado a ser correto, a não levantar as mãos contra Saul. Capítulo 26, eu queria que os irmãos observassem o versículo de número 23. Capítulo 26 de 1 Samuel, versículo de número 23 e 24. E gostaria que um de vocês, por favor, lesse para a gente esses dois versículos. Então, Davi aqui, Mário, ele tendo a oportunidade de matar Saul. Davi, ele não o faz. De matar aquele que o perseguia injustamente. Matar aquele que queria eliminá-lo sem nenhum motivo. Davi estava sendo injustiçado. E, de repente, ele tem aquela condição de matar Saul pela segunda vez. Ele não o faz. E ele então ora a Deus. E ele se dirige, melhor dizendo assim, ele fala dirigindo-se de modo que Deus ouvisse aquilo que ele estava dizendo também. E ele mostra as suas causas, ele mostra os seus motivos. Ele diz: o Senhor, pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Você tinha sido entregue, havia sido entregue nas minhas mãos, mas eu não quis estender as minhas mãos contra você. Você foi ungido por Deus para ser rei, e não serei eu a pessoa a eliminá-lo. Que Deus mesmo me vingue, e que Deus mesmo livre a minha vida de toda tribulação. Que Deus mesmo faça a justiça. Aqui, irmãos, Davi então demonstra que ele respeitava aquilo que Deus havia feito. Saul havia sido ungido, e ele então estava respeitando a unção. Ainda que Saul estivesse todo errado, Davi se mantém fiel e não se levanta contra Saul. Queria que a gente passasse agora rapidamente para o capítulo 27. Irmãos, nós vemos aqui no capítulo 27 uma situação que mostra para a gente que os melhores homens de Deus são homens falhos. Saul foi poupado por Davi, mas Davi não confiava em Saul.
Davi não confiava, sabia que Saul era um homem que não era correto. E Davi então pensou consigo mesmo, diz o versículo 1 do capítulo 27, o melhor lugar para eu estar é na terra de inimigos, inimigos de Israel, porque se eu for para a terra de inimigos, eu estarei seguro, Saul não me procurará lá. Davi, então, ele fez os seus arranjos e ele conseguiu permissão. O texto não entra nesses detalhes, mas nos mostra que ele conseguiu permissão para estar na terra de Gate, junto ao rei de Quis, né, que era um rei Aquis, né, junto ao rei Aquis, que era rei de Gate na terra dos filisteus. E Davi foi habitar na terra dos filisteus, e quando Saul, no versículo 4 do capítulo 27, Saul tomou conhecimento de que Davi havia ido para Gate, Saul desistiu de perseguir Davi. E Davi estava então na terra dos filisteus, que eram inimigos de Israel, na terra de Gate, com o rei de Aquis. Agora vejam só, irmãos, o que é que Davi fez enquanto ele estava nessa terra. No capítulo 27, a partir do versículo de número 9, veja só o que Davi fez. Subia Davi com os seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Eram povos que não eram de Israel, eram povos, outras nações, outros povos. Então Davi subia contra esses homens e dava contra eles. Eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis, contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos queneus. Olha o que Davi falava. Quando ele voltava, e Aquis perguntava para ele, contra quem que você deu hoje? Aí ele dizia, olha, eu lutei, eu guerreei, né, contra Judá, contra o sul de Judá, contra o povo de Israel. Davi falava mentira aqui. Ele guerreava com outros povos, e ele falava para Aquis que ele estava guerreando contra o povo de Israel. Veja o versículo de número 11. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Está vendo, irmãos, a atitude de Davi? Não foi uma atitude louvável aqui, correto? Não foi uma atitude louvável. Veja só como que está aqui nesse slide. Quando a fé vacila diante da perseguição, os servos escolhidos pelo Senhor, por vezes, comprometem sua identidade. Quando a fé vacila, por vezes os servos escolhidos pelo Senhor recorrem a medidas imprudentes que os colocam em situação delicada. Davi estava infiltrado entre os filisteus. E ali ele usou de falsidade, ele usou de mentira. Olha o versículo de número 12, desse mesmo capítulo 27. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre.
E o homem confiava em Davi. Aquis confiava em Davi. Você se surpreende com essa atitude de Davi? Essa atitude de Davi mostra para a gente que a gente precisa ter muito cuidado, não é, irmãos? Porque o nosso coração é muito pecaminoso. A gente precisa ter cuidado com o lugar onde a gente vai, as situações nas quais a gente se envolve. Talvez num momento ali de estresse, num momento de exaustão, Davi já cansado, fugitivo, no meio dos desertos, no meio das montanhas, passando privação, como ele passou lá e foi pedir para Nabal, Nabal negou, ele quase sai fazendo um extermínio na família de Nabal, foi impedido por Abigail, quem sabe querendo um sossego, um descanso. Davi fala, não, eu vou sair de Israel, eu vou para a terra dos filisteus, eu vou me unir aos inimigos. Só que não é o que Deus espera da gente, que a gente saia do lugar onde a gente deve ficar e nos unamos aos inimigos. Porque nos unindo aos inimigos, muitas vezes nós vamos precisar de astúcias para manter a nossa segurança. Muitas vezes a gente vai precisar de usar de falsidade, de mentira, vai comprometer nossa identidade, nós teremos situações nas quais vamos arriscar a nossa fé. E vamos enganar pessoas que vão confiar em nós. Aquis confiava em Davi. E a gente fica pensando, poxa vida, mas Davi fez isso? Davi fez isso. E você e eu pode agir da mesma forma, se nós não tivermos cuidado de estar onde devemos estar e fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Fica, irmãos, para a gente aí este aviso, essa chamada de atenção. As atitudes de Davi não foram adequadas, foram necessárias por causa de suas próprias ações, necessárias entre aspas. Ele, para se preservar ali, ele enganou, ele mentiu. Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 29. Irmãos, hoje a gente está vendo aí ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo, situações complicadas, difíceis, situações bem complexas que aconteceram nesses capítulos da palavra de Deus. Até que ponto chegou a situação de Saul? Lamentável. Um homem que foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Um homem que, no começo do seu reinado, tentou, como eu já disse, eliminar os médiuns e feiticeiros. Agora, por causa da sua desobediência a Deus, Deus se calou e Deus parou de responder a Saul. Vejam aí o versículo de número 4 do capítulo 28. Capítulo 28, versículo de número... Só um momentinho, irmãos. Versículo de número 6 e 7, perdão. 28, 6 e 7. Peço a alguém que leia, por favor. Então, o Senhor parou de responder a Saul. Irmãos, Deus não se envolve onde há iniquidade. Deus deixa de estar presente onde não há verdade, onde há pecado e não há arrependimento.
o Senhor parou de responder a Saul. Nem por sonhos, naquela época, né, Deus se revelava por sonhos, nem por Urim, que era a forma dos sacerdotes lançar sorte, as pedras Urim e Tumim, as maldições e as perfeições, o sim e o não de Deus. O sacerdote que tinha a estola sacerdotal consultava a Deus por meio do Urim e do Tumim. E Saul havia feito um massacre de sacerdotes, havia matado o sacerdote Aimeleque e toda a sua casa. E Deus não respondia mais Saul nem por Urim e Tumim, nem por sonhos, nem por profetas. Deus havia se calado para com Saul. Deus se cala quando há pecado. Deixe esse texto marcado, meu irmão, e vá comigo para o profeta Isaías, capítulo 59. Capítulo 59, um texto que nós conhecemos tanto, e é um texto que precisa ser sempre trazido à tona, para que a gente mantenha viva e ativa a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eu peço a um de vocês que leia, por favor. Então o texto diz algo muito importante aqui. O texto fala que Deus não está com as mãos encolhidas e nem com os ouvidos surdos. Não. Mas existe algo que impede Deus de agir e existe algo que impede Deus de ouvir. O versículo 2 vai dizer: as iniquidades, os pecados. Irmãos, isso estava acontecendo com Saul. Deus havia se calado. Não falava com Saul nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. E Saul, no desespero, temendo a guerra, agora os filisteus, onde Davi estava, os filisteus iriam guerrear contra Saul. Eles estavam armados, preparados, conforme o texto diz. O início do capítulo 28, estavam preparados para fazer guerra contra Israel. Saul ficou com muito medo e queria que Deus lhe desse uma orientação, e Deus não lhe falou. E Saul então foi consultar os mortos, foi consultar uma médium, uma feiticeira em Endor. Um homem que havia sido escolhido por Deus para ser rei, mas que havia se perdido na sua própria história, e agora chega ao fundo do poço. Ele vai para uma sessão espírita, fazer algo que havia sido frontalmente condenado por Deus. E tem um texto aqui, irmãos, como eu disse hoje, nós estamos passando por alguns capítulos, não há como entrar em detalhes, né, de todos os textos, mas Saul então vai diante de uma mulher, se apresenta diante dessa mulher, e essa mulher invoca, aqui no texto, o espírito de Samuel. Samuel, sim, o Samuel que nós lemos no capítulo 25, aquele que havia morrido e sido sepultado em Ramá, aquele que teve uma morte limpa e que morreu para receber a herança, para receber a coroa. Aí então diz o texto que foi escrito aqui por um
mensageiro ou por um servo de Saul que o acompanhava, o relato, histórico. É claro que o texto aqui é um texto bíblico inspirado, mas esse relato dos acontecimentos lá se deu por meio de servos que acompanhavam Saul, quando lá o espírito de Samuel foi invocado. Diz o texto que Saul entendeu que Samuel havia se manifestado. E ali então, Samuel conversa com Saul. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes aqui. Durante toda a sua vida, irmãos, Samuel falou em nome de quem? De Deus. Foi um homem de Deus, um homem honrado, ilibado, honesto, correto. Desde pequenininho na casa de Eli, quando já vimos aqui, ele ouviu aquela voz, Samuel, Samuel. E ele foi correndo achando que era Eli que o estava chamando. Aí Eli falou assim, não, Samuel, quando essa voz te chamar de novo, você fala, Senhor, porque teu servo ouve. E ali Deus começou a falar com Samuel, sendo ele ainda jovem, um menino. E ele cresceu, foi honrado toda a sua vida, e toda a sua vida ele falou em nome de Deus. Aí o texto bíblico vai dizer que Deus havia se calado, não falava mais em hipótese alguma com Saul, nem por Urim, nem por sonho, nem por profeta, por nada. Aí o texto diz então que naquela sessão espírita, a médium invocou o espírito e Saul entendeu que era o espírito de Samuel. Ele começou a conversar ali como se fosse Samuel. Irmão, se Deus não falava mais a Saul, Deus não falaria a Saul, especialmente de uma forma contrária à sua própria palavra. É claro, irmãos, que eu estou aqui passando muito rapidamente por um texto que tem diversos detalhes, muitos detalhes, que em outra ocasião a gente pode considerar, mas eu estou chegando aqui à conclusão muito rapidamente. E a conclusão é a seguinte, que dentro deste momento, dessa sessão espírita, Deus continuou não falando com Saul. E se Deus não falou com Saul, Deus não falou, aquela médium não falou por meio de Samuel, porque Samuel falava em nome de Deus. Aquela médium falou por meio de um espírito maligno, que foi usado pelo próprio Deus para poder transmitir duras novas a Saul. Um espírito maligno que se apossou daquela médium e foi usado pelo próprio Deus para transmitir duras novas a Saul. E ali então, Saul toma conhecimento, não por Deus, mas por um espírito maligno, supervisionado por Deus. Nós já vimos isso. Vimos isso semana passada. Deus usa até as forças do mal dentro da sua providência. Um espírito maligno supervisionado por Deus disse para Saul, Saul, você vai morrer nessa batalha. Seus filhos também morrerão. E ali, irmãos, diante dessa nova, Saul caiu de fraqueza. Ele se colocou no chão como uma vítima já vencida antes da guerra, diante das duras verdades que lhe haviam sido transmitidas dentro daquele ambiente tão terrível, onde aquela médium disse para ele essas verdades. Certo, irmãos? Em poucas palavras, a gente fala sobre, então, essa consulta de Saul, a médium de Endor, onde Saul tem
da parte do mal essas duras verdades, que a sua vida chegaria ao fim. Enquanto isso acontecia, no capítulo 29, nós chegamos no capítulo 29, enquanto isso acontecia, no capítulo 29, nós vemos uma situação daquelas que nós chamamos, se não fosse Deus, beco sem saída. Veja só a situação, irmãos, que situação difícil, que situação difícil. Não fosse Deus, eu fico pensando aqui, o que é que Davi iria fazer? Aí, irmãos, a gente para pensar e chega à seguinte conclusão: a gente não tem mérito nenhum, em nada, por melhor que a gente seja, se não for Deus agindo em nosso intermédio, ai de nós. Davi é o rei mais glorioso que Israel já teve em toda a história, correto, irmãos? O rei mais glorioso. Se não fosse a misericórdia de Deus, Davi se perderia em meio às suas mentiras, em meio às suas fragilidades, e nem chegaria a reinar, se não fosse a misericórdia de Deus. É para mostrar, irmãos, que é a escolha de Deus, é o amor de Deus por aqueles que Ele elege, que transforma a vida daqueles que são escolhidos, e vai lidando com essas pessoas. No capítulo de número 27, nós vimos que Davi estava onde não devia estar, não é? Ele fugiu para Aquis, rei de Gate, e se escondeu lá para fugir de Saul. Estando lá em Aquis, rei de Gate, com Aquis, rei de Gate, Davi estava usando de mentira, correto? Ele estava usando de mentiras lá, estava enganando Aquis. Ele ia, guerreava contra outros povos, e Aquis perguntava: o que você fez, Davi? Eu fui lá em Judá, e guerreei contra o povo de Israel, e matava todo mundo, né? Todas as pessoas dos outros povos, para que ninguém falasse. Não, isso é mentira, ele não está fazendo isso, ele foi em outros povos, ele matava todo mundo, para que ninguém falasse nada. Agora então, a batalha que se daria entre os filisteus e Israel estava para acontecer. A batalha teria lugar. E como Davi estava com os filisteus, Aquis chamou Davi para ir à guerra com ele contra Israel. E Davi estava indo então com Aquis na guerra para lutar contra Israel. Irmãos, 2 vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi. O que Davi fez? Longe de mim levantar contra o ungido do Senhor, né? Longe de mim. Agora então Davi estava com um dos reis filisteus, indo à guerra contra Saul, rei de Israel. O que os irmãos acham que Davi ia fazer nesse momento? Eu confesso que não sei, assim, eu fico sem saber o que Davi ia fazer, porque Davi conquistou a confiança de Aquis, e Aquis falou assim: olha, vou te fazer a minha guarda pessoal. Gente, o que Davi faria nesse imbróglio aqui? O que Davi faria? Eu para mim, penso que Davi não lutaria contra Israel. Mas será que Davi teria coragem de lá nessa guerra se levantar contra Aquis, que o estava protegendo, que havia confiado nele? Será que Davi trairia Aquis? Ou será que Davi perderia ali tudo aquilo que ele havia feito antes e lutaria contra Israel? Ele não lutaria contra Israel. Mas vocês estão vendo aqui o beco sem saída? Ele está indo para a guerra guerrear contra Israel, junto com Aquis, para quem ele estava falando mentira.
Só que Davi ia se levantar contra Saul, ele poupou a vida de Saul 2 vezes. Então a gente fica numa situação, fala assim, meu Deus, onde Davi foi se meter? Onde Davi foi se meter? Irmãos, e por graça e misericórdia, Deus fez com que Davi voltasse. Deus não permitiu que Davi prosseguisse indo à batalha contra os filisteus. Outros reis indo à batalha contra o povo de Israel, outros reis filisteus desconfiaram de Davi e disseram para Aquis, olha, você não vai levar esse homem com a gente não, você não vai levar esse homem com a gente. Vejam aí o capítulo 29, versículo de número 4. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, contra Aquis, que estava com Davi, e lhe disseram, faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Então os príncipes dos filisteus, os demais príncipes dos filisteus disseram para Aquis, faz esse homem voltar, a gente não quer que ele vá com a gente não. A gente não quer que ele vá com a gente. Porque vai que lá, ele estando lá na guerra com a gente, ele se volte contra nós e se reconcilie com o seu senhor, com Saul. E Davi, então, é forçado a voltar. Irmãos, eu penso que Davi estivesse suando frio aqui, eu penso que Davi estivesse falando, o que eu vou arrumar? E, de repente, Deus providencia esse escape para Davi. E Davi ainda faz uma cera ali, Davi ainda tira uma onda ali no texto. Veja o versículo 8. O versículo de número 8, olha o que Davi fala para Aquis. Então Davi disse a Aquis, porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que eu entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Gente, Davi estava sendo muito falso aqui, não estava? Davi tem coragem de falar isso. O que fiz eu? O que achaste no teu servo desde o dia em que eu entrei para o teu serviço até hoje? Davi estava contando mentira para ele o tempo todo. E aqui Davi usa de falsidade. O que eu fiz esse tempo inteiro que eu estou contigo? Só agi corretamente. Irmãos, isso aqui é algo assim que traz um peso ao coração da gente. Eu fico pensando, meu Deus, como que o ser humano, ainda que seja temente a Deus, pode chegar a situações nas quais usa de artifícios tão condenados por Deus? Olha o versículo 9. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi, bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Talvez essas palavras aqui sinceras de Aquis estivessem sendo como um tapa de pelica, em Davi, ele lá pensando, poxa vida, que situação. E na verdade és aos meus olhos como um anjo de Deus, porém os príncipes dos filisteus disseram, não suba este conosco à batalha. Irmãos, Deus livrou Davi, e Davi ainda faz uma cera aqui, ainda usa de falsidade. É claro que a situação de Davi era difícil, irmãos, mas nada justifica. Nada justifica. O fato é que Deus livra Davi de uma situação muito delicada.
muito delicada. O que Davi arrumaria se Deus não tivesse livrado desse momento difícil? O que é que Davi faria? Deus o livrou. E Davi, então, volta para a terra de Ziclag, onde ele estava vivendo com Aquis. Aquis vai para a guerra e Davi volta para Ziclag. A gente percebe nisso tudo, irmãos, como Deus é bom e como Deus é misericordioso. Quando Davi chega a Ziclag, Ziclag havia sido saqueada pelos amalequitas. É uma história cheia de acontecimentos, cheia de surpresas. Todo o rebanho, as mulheres, as crianças, todo o povo que estava com Davi havia sido levado cativo pelos amalequitas. E Davi, naquele momento ali, então, pôde, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, lutar por suas famílias, lutar pelos seus bens, pôde ir atrás dos amalequitas, pôde recuperar aquilo que os amalequitas haviam levado. Davi pôde fazer essa guerra, vamos dizer assim, tendo sido livre daquela situação delicada no capítulo 29, aqui ele precisou de fato lutar e recuperou tudo aquilo que os amalequitas haviam levado, para mostrar para os irmãos como que Deus é bom. Deus levou Davi de volta e precisava de Davi lá, porque Davi, de outra forma, perderia sua família, seus bens, Davi estaria num grande prejuízo. E Davi volta e luta em Ziclag, e depois de Davi voltar, a gente chega ao final, no capítulo 31. Enquanto isso, lá na terra de Israel, acontecia a batalha entre Israel e os filisteus. Acontecia a batalha entre Israel e os filisteus. Vejam, irmãos, capítulo 31. Capítulo 31, pode passar esse slide também, Daniel? Aí nós chegamos, então, no capítulo 31. Nesse combate, Saul e seus filhos morrem. Na guerra que Davi não fosse o livramento de Deus, estaria. O povo de Israel é derrotado. Saul e seus filhos morrem. Capítulo 31, vejam o versículo de número 3, olha o que o texto diz. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Irmãos, a guerra estava rolando, estava acontecendo, lá em Israel. Aquis, juntamente com os outros príncipes filisteus, estavam guerreando contra Israel. A situação ficou difícil para Saul. Ele se viu diante dos flecheiros, e ele temeu muito, muito mesmo, a ponto de, no versículo 4, dizer para o seu escudeiro, olha só o que Saul disse, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Até no momento do perigo ali, no momento onde ele estava se vendo diante da morte, ele ainda queria defender sua honra, vamos dizer assim, ele se importava com a sua honra, não, eu não quero ser morto por filisteus. Aí pediu o escudeiro dele para o matar, e o escudeiro dele não o matou. Aí vejam então o que Saul faz. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela, se suicidou.
Esse foi o fim de Saul. Vencido antes da derrota. Ficou com medo, não quis ser morto por um filisteu. Ele foi e se lançou sobre a sua própria espada. Tomou a sua espada, se lançou sobre ela. Versículo 5, vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Versículo 6, morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. E aí, vendo o versículo 7, os homens de Israel que estavam deste lado do vale, daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Aqui, irmãos, nós vemos o fim de Saul, o triste fim de um homem que não soube aproveitar os benefícios que tivera da parte de Deus. O triste fim de um homem que preferiu mais a sua própria honra, o seu próprio nome, do que a obediência a Deus. Ele se matou. Diferente da morte de Samuel, uma morte limpa, uma morte honrada. Aqui é a morte de um homem que foi ladeira abaixo. Chegou a ponto de ir numa sessão espírita, porque Deus não falava mais com ele, a conversar com um espírito maligno. E aqui cai na batalha. Na verdade, na batalha se mata com medo de ser morto pelos inimigos. E finaliza uma triste época, uma triste página na história do povo de Israel. Aí quando a gente chega no capítulo 1 de 2 Samuel, para a gente finalizar aqui, capítulo 1 do livro de 2 Samuel, versículo de número 11, o texto vai nos mostrar, versículo 12, agora falando de Davi e os seus homens, que Davi e os seus homens prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi pranteia, chora por Saul, por Jonatas, por seu filho, o mesmo Davi que estava indo pelejar contra eles, e foi livre por causa de Deus, e o mesmo Davi que falou para Aquis, não, deixa eu ir que você vai ver do que eu sou capaz, deixa eu ir. Esse mesmo Davi pranteia por Jonatas, por Saul, pela casa de Israel que havia caído a espada. Irmãos, estamos chegando então aqui ao final desse estudo. A ênfase de 1 Samuel 16 a 31 é na morte de Saul como rei, no preparo e maturação de Davi, que deveria ser usado por Deus para dar expressão concreta ao conceito de reinado e reino sob Deus, o rei soberano dentro dos parâmetros do seu reino cósmico. Tem algum slide depois? Principais temas. Pode passar. Pode passar? Acabou? Então volta, por favor. Pode ir lá para o finalzinho. Antes desse. Ah, não está aí não. Pode fechar, Daniel, obrigado. Mas, irmãos, finaliza esse tempo, onde a gente vê que Davi, que se tornaria rei, daqui a pouco se tornaria rei, um grande rei, foi ungido por Deus para ser rei.
não tinha condição de ser o ungido perfeito do Senhor. Todos os ungidos do Senhor, com exceção do Cristo, e a palavra Cristo em hebraico significa ungido. Todos os ungidos do Senhor, com exceção do Cristo, foram falhos e pecadores. Todos os ungidos do Senhor, com exceção do Cristo, Messias, o Senhor Jesus, foram homens sujeitos a falhas. O que seria de Davi se não fosse o Salvador Jesus? O que seria de Davi? O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? O que seria de cada um de nós, irmãos, se não fosse ungido de Deus, morrendo na cruz, em nosso favor, pagando o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a parede da separação derrubada, os pecados que fazem separação entre nós e Deus, que tornam as mãos de Deus inativas com relação a nós e os ouvidos surdos com relação a nós. O que seria de nós se não fosse o ungido de Deus? E olhando para o ungido perfeito, que nunca cometeu pecado, dolo algum nunca se achou na sua boca, mentira nenhuma, falsidade nenhuma, Davi falhou, fraquejou, teve medo, mentiu, enganou. Jesus nunca, nunca. E nós devemos nos apegar a Jesus e entender que, como Davi, nós precisamos ter cuidado com nós mesmos, porque se descuidarmos de nós mesmos nos colocaremos em enrascadas e poderemos pecar contra Deus, falhar contra Deus. O texto que vimos hoje vai mostrando um Davi que aos poucos vai amadurecendo, mas que era homem como nós. O texto começa com uma morte e termina com uma morte. Começa com a morte de Samuel e termina com a morte de Saul. Qual dessas você quer que seja a morte que representa a sua, que haverá de representar a sua morte? A morte de um homem que viveu para Deus e morreu para Deus, ou a morte de um homem que viveu para si e morreu para si? Para a gente finalizar, eu convido a todos a abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, os versículos 7 e 8. E nós vamos, irmãos, fazer juntos a leitura deste texto, Romanos 14, versículos 7 e 8, e após a leitura, finalizaremos com uma palavra de oração. Vamos ler? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, irmãos, que seja assim conosco. Ao ver o fim de Saul, que viveu para si e morreu para si, uma morte desgraçada, literalmente falando, uma morte sem a graça, onde ele se mata por pavor, por medo. Ao contrário de Saul, nós possamos viver para o Senhor e, quando chegar a hora, morrer para o Senhor, como morreu Samuel, como morreu Paulo,
que disse que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, e que para ele estava guardada a coroa da vida, a qual o Senhor havia separado para ele, não apenas para ele, mas para todos quantos amam a sua vinda. Que amemos a vinda do Senhor, que nos preparemos para ela, vivendo para o Senhor. Falemos, pois, com Deus em oração. Deus, diante da sua palavra, nesse texto, ou nesses textos que vimos hoje, Pai, muito abrangentes, com tantos ensinos, pelos quais passamos bem superficialmente, mas onde, ó Deus, podemos destacar esta verdade, uma queda brusca de alguém que viveu para si, e uma ascensão de alguém que temia o Senhor, que amava o Senhor, embora não fosse perfeito. Era um homem que considerava o Senhor, que tinha sede do Senhor, que se rendia ao Senhor, mas ainda assim, falho, que confiava no verdadeiro ungido, que é Jesus, cuja justiça o pôde salvar. Davi foi salvo pela justiça de Cristo, assim como nós também somos salvos por essa mesma justiça. Obrigado, Senhor, pela justiça de Cristo que nos alcança e purifica o nosso ser, nos purifica do nosso pecado. Senhor, e enquanto estamos neste mundo, ajuda-nos a viver como aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo, aqueles que a desejam, que a anseiam e por isso se preparam para ela, como noiva que aguarda a chegada do noivo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos despir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ajuda-nos a ter cuidado com a falsidade, Pai, com a mentira, com o erro, com o engano. Ajuda-nos a ter cuidado, ó Deus, com as situações nas quais nos colocamos, porque às vezes nos colocamos em situações que vão, ó Deus, gerar outras dificuldades e por fim nos levarão cada vez para mais distante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a controlar os nossos impulsos quando muitas vezes queremos agir na força da carne e fazer justiça com as próprias mãos, como Davi quis fazer com Nabal e foi impedido pelo Senhor. Foi impedido pelo Senhor de ir, ó Deus, a Israel junto com Aquis para participar daquela guerra entre Israel e os filisteus. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos tanto do Senhor. Dá-nos forças, dá-nos graça, e que sempre, Senhor, possamos nos acolher debaixo dos méritos do Cristo do Senhor, do Messias ungido, daquele que foi perfeito. Davi não foi. Davi foi um representante de Jesus. Davi foi um mediador do pacto, mas ele era imperfeito, assim como Samuel também foi imperfeito. Ajuda-nos a olhar para Jesus e, olhando para Jesus, que possamos nos acolher nele e nele estaremos seguros. Muito obrigado, Senhor. Lhe agradecemos por esta escola dominical, por este tempo de estudo na sua palavra e pedimos que o Senhor nos leve em paz, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, ajuda-nos a errar menos, a agradar mais o Senhor e a viver para o Senhor, amando a vinda de Cristo Jesus. E quando o Senhor nos chamar,
que possamos morrer para o Senhor também e receber a coroa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.